epístola de João tem uma palavra que diz assim: sabemos que passamos da morte para a vida. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Eu valorizo essas palavras. Você não pode fazer isso. Não foi nada que você fez. Deus que deu isso. Jesus conquistou isso, te dá vida. O mesmo João, na sua palavra ali no Evangelho, capítulo 1, falando de Jesus, ele diz que Jesus veio para os judeus, veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque Deus fechou os olhos deles, né? Vocês sabem que para cumprir a palavra de Isaías capítulo 6, para um propósito, Deus precisava cegar os judeus. Se Deus não cegasse os judeus propositalmente, irmãos, Jesus morreria? Não. Claro que Deus tinha um plano, né? Então Deus mandou Isaías fechar os olhos deles, fechar os seus ouvidos e os seus corações, para que eles não se convertessem, não entendessem, não fossem curados, sarados, até que ele assolasse as cidades, e o restante que sobrasse, ele ia então passar no fio da espada. Somente a santa semente, que seria a firmeza dela, o restinho que sobrasse. Bom, mas o Espírito Santo tem nos revelado que quando Jesus estava aí, ele disse assim: ah, Jerusalém, se ao menos neste dia tu conheceras o que a tua paz pertence, mas eis que isso está vedado aos teus olhos. Foi Deus que fez, porque eles precisavam rejeitar Jesus e entregá-lo para ser crucificado, para que a salvação pudesse ser dada. Jesus tinha que falecer ou morrer para que a dívida fosse paga. Então João disse que ele veio para os judeus, para os seus, e os seus não receberam, rejeitaram. Aí ele escreve: mas a todos, ele não inclui somente os judeus, todos, aleluia. Mas a todos quanto receberam, receber Jesus é algo diferente. Como já foi falado, não é ir à igreja, a irmã Priscila falou, não é ir à igreja, é receber Jesus. Uma jovem coreana de 8 anos na escola dominical no seu país foi convidada, ela foi, e ela ouviu a professora naquela igreja presbiteriana dizendo que Jesus, se você convidasse, Jesus iria morar no seu coração, no seu interior. E ela saiu dali com aquilo na mente: eu quero Jesus morando no meu coração. Glória a Deus. Com 8 anos de idade, tornou-se uma grande missionária. Foi rejeitada pelos pais, porque ela não podia professar o nome de Jesus. Com 8 anos de idade, ela recebeu Jesus no seu coração. Ela conta que na janela da sua casa, do seu quarto, ela orava e olhava e pedia: Senhor Jesus, se o Senhor faz isso, eu quero que o Senhor more no meu coração. Amém, Jesus. E ela recebeu Jesus no seu coração. Existem muitos crentes que não receberam Jesus no seu coração, estão na igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus, igual Nicodemos. É interessante isso. Mas que prova nós podemos ter que recebemos Jesus? A prova é quando o galho seco começa a dar fruto. Essa é a grande prova, é irrebatível, não tem como escapar. Não, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Mas a seiva não entrou, porque a pessoa acredita, mas não se abre para a obediência, para fazer as coisas que o Espírito Santo põe dentro de nós. Glória a Deus. Por isso que a Escritura diz: não por força e nem por violência. Aqui tem irmãos que vieram de situações complicadas aqui, né? Mulheres que vieram lá do Rio, outros irmãos, né? Tem polícia aqui, tem prisioneiro, tem tudo aqui dentro aqui, não é? Aqui dentro tem, olha, quem olha não vê, né? Não sabe, né? Vai estar todo mundo igualzinho, né? Mas aqui tem um monte de gente que vem de situações difíceis. Voltando para João, João disse: mas a todos quanto receberam, quando a pessoa recebe Jesus, foi o que aconteceu com essa jovem de 8 anos. Eu não sei o nome do livro dela, a história dela é tremenda. A história de ver como o Senhor trabalha na vida de milhões, de milhões. Tem agora testemunho de muçulmanos convertidos, irmão, chora, como o Senhor está se manifestando a eles. Que coisa tremenda. Teve um que teve herpes facial no corpo todo, aqui para cá, ficou um monstro. Irmãos, ele estava morrendo. Os médicos falavam com o outro que ele não tinha jeito. Quando Jesus apareceu para ele, ele olhou e Jesus disse:
eu sou Deus de Abraão, Aleluia! de Isaac, de Jacó. Glória! Aquele homem conta o seu testemunho de vida. Jesus está salvando, mas só aqueles que recebem no seu coração. Então João disse: mas a todos quanto receberam, eu recebi Jesus, entrou na minha vida, deu-lhes o poder, isso aqui é o poder que entra, de serem transformados, serem feitos, passa por um processo, filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos. Sabe o que é isso? Quando a pessoa verdadeiramente recebe Jesus, uma transformação por um poder que ele recebe começa a acontecer. Até uma criança, quando recebe Jesus no seu coração, há uma transformação. É irrebatível isso, não tem como contradizer. Nós lemos ali em João 15 também, João falando o que Jesus diz: eu sou a videira. Imagine, ele é o tronco principal, ele é a videira verdadeira, o pai dele é o que elabora tudo, é o lavrador, cuida de tudo. Meu filho faz isso, faz assim, tá, meu filho? Sim, meu pai. E ali Jesus é essa videira firme. Então ele diz: todo galho que está em mim e dá fruto, meu pai limpa para dar mais fruto, e todo aquele que está em mim não der fruto será cortado. Aqui está a prova de quem está em Jesus, porque quem está em Jesus verdadeiramente, a seiva do tronco passa para os galhos. Aleluia! E quando a seiva passa para os galhos, meus irmãos, os galhos dão frutos naturalmente. Não é nada forçado, não é ser religioso, é ser cristão. Glória a Jesus! Eu não sou evangélico, já disse para vocês, não sou evangélico, eu sou cristão. Amém. Porque eu recebi Jesus. Glória a Deus. Eu com 16 anos, estou com 54 anos, com 16 anos recebi Jesus quando me convidaram ali no Maracanã, quando todos cantavam, aquela pregação, aquela coisa linda. Eu saí dali, parece que eu estava voando. Glória ao Senhor. Eu queria ler a Bíblia, eu queria orar, eu queria estar perto de Jesus. Aleluia. Essa é a transformação. Você tem vontade de amar, você tem vontade de perdoar, você tem vontade de defender Jesus. Ai de quem fala contra Jesus perto de mim, eu vou falar alguma coisa. Aleluia. Você muda. Há uma mudança, uma transformação. Sabe por quê? Eu estava morto, agora revivi. Aleluia. Como está escrito aqui na Epístola de João, aleluia. Podem abrir aí, aleluia. 1 João capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 14 que diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Aleluia. Como é que nós sabemos? Sabemos porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece morto. Poder sentar. Aleluia. Como pode eu não amar meus irmãos, não estar com meus irmãos? Eu amo estar com meus irmãos. Eu amo ver meus irmãos cantando aqui juntos. Porque, irmãos, Jesus disse que ele ia com a congregação, aleluia, no santuário de Deus, todos iam juntos para adorar o Pai. E hoje, nós não podemos ir ainda lá em cima, mas quando nós nos reunimos, é o momento da adoração. Tudo aqui é adoração, tudo deve ser em adoração, um sacrifício vivo. Você canta, é o teu sacrifício. Você ora, é o teu sacrifício. Você escuta, é o teu sacrifício. Porque você está dando o teu dízimo da audição para o Senhor, aleluia. Você está dando o dízimo da hora para o Senhor, porque você tirou tempo para, junto com a congregação, adorar o Criador. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aonde é a casa do Senhor? Aonde o povo está reunido para adorar, seja no templo, seja lá debaixo do túnel, seja onde for, onde estiver a igreja reunida, cantando, adorando ali, o Senhor se faz presente. Aleluia. O irmão Hélio falou aqui que ele às vezes fica balanceado, mas outras pessoas já disseram isso, não só ele, a esposa dele. Já veio pessoas aqui, professores de escolas dominicais,
de Assembleia de Deus, de outras igrejas, chegam aqui, depois que ouvem a palavra dos irmãos, ficam um pouco assim, sem saber o que falar. Porque, irmãos, Deus tem nos dado, não sendo nós coisa alguma. Quem somos nós? Perante a multidão de irmãos que existe na terra, nós não somos nada, ou somos como nada, vamos dizer assim. Há tantos que louvam o Senhor, há tantos que estão amando o Senhor na face da terra. Nós somos uma partícula, mas temos um compromisso: queremos acertar nossos passos. Amém. Eu não julgo que nós temos alcançado, mas uma coisa devemos procurar fazer juntos: esquecer das coisas que vão ficando para trás e prosseguir para as que estão adiante de nós. Aleluia. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual é o prêmio, irmãos? E qual é a esperança, irmãos? Aleluia. A imortalidade. Carne. Isso aí não é você não. Quando você olha no espelho, você não está vendo você. Isso é uma mentira. Isso não é eterno. Não se engane. Quando você vai para o espelho, já falei outro dia, pode esticar, pode pensar, pode esticar, os vermes vão te comer. Esticado não. Isso não é você. Escute, quando você olhar para o espelho, você diga: isso aqui não é eu. Eu habito nesse corpo. Esse corpo é um corpo da aparência do meu pai ou da minha mãe. Eu habito dentro do corpo. Porque a Bíblia diz que nem a carne e o sangue herdarão o reino dos céus. Quando passamos da morte para a vida, vivemos em novidade de vida. Tudo é novo, tudo é vida, tudo é vivo. Mas as coisas da carne é bem morto, fica morto. Quando Paulo disse ali em Romanos 8, que o irmão citou, eu faço até referência a esse texto que nós lemos agora. Aleluia. Ele diz que os que se inclinam para a carne, que a inclinação da carne é o quê? Morte. É morte. 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 O que é morte? Eu sei que minha esposa já sabe, porque nós já falamos sobre isso. O que é morrer para vocês? Nós já falamos aqui na igreja. O que é morrer? Estar afastado de Deus. Provérbio diz assim: os que me deixam amam a morte, os que me aborrecem amam a morte, violentará sua própria alma. Veja bem, quando a pessoa se afasta de Deus, do compromisso de estar com Cristo, ele está amando a morte, as coisas mortas, coisas distantes de Deus, coisa que não está dentro do paraíso de Deus, não está dentro do reino de Deus, porque ele disse que o reino de Deus não é comida, mas gozo, paz e justiça. Essas coisas nos alegram, nos faz chorar de gozo. Há um gozo que entra dentro de nós. As nossas lágrimas não são de tristeza, mas de algo bom que sentimos. Às vezes não sentimos esse gozo. É o gozo da alma, irmãos. É o gozo do Espírito, que às vezes nos faz chorar, nos faz ter vontade de estar no céu. Porque lá no céu não existe calor, nem frio, nem cansaço, nem dor. Esse corpo não vai existir. Lá não vai existir nenhuma pessoa com aparência feia. Nós vamos herdar uma outra aparência. Eu não vou ter essa aparência aqui que vocês me conhecem aqui. Vocês nunca vão conhecer as pessoas daqui da terra com essa aparência. Nunca! Os cabelos serão todos perfeitos, a pele será perfeita, porque é uma outra coisa. No lugar de sangue vai correr fogo aqui dentro. Aleluia! Porque lá Isaías diz: quem habitará com as labaredas eternas? Quem habitará com o fogo consumidor? Aquele que é puro de lábios, que fecha os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. Não veja a televisão, não veja a reportagem ruim. Tira os teus olhos são santos. Amém. Teus ouvidos também. Tua alma está perturbada porque você ouve muito noticiário que não presta. Verdade. Para de ouvir esse noticiário, você terá uma vida, uma semana. Faz jejum de uma semana de televisão. Você terá uma semana de paz, ouvindo a voz do Espírito Santo falando contigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus tem permitido os próprios demônios se manifestar na casa de crente e dizer: está me assistindo, né? Aleluia. Aleluia. Então a vida do mundo é morte. Os que não conhecem não entendem o que nós estamos fazendo, porque estão mortos. Aos olhos de Deus estão mortos. Por isso que Paulo explica e cita muito a palavra vivificados. Fostes vivificados, ou seja, ressuscitados. Vocês receberam vida de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. A Escritura está cheia disso.
Lá em Ezequiel: eu vos farei sair da vossa sepultura, ó povo meu, e vos levarei à terra de Israel. Glória a Deus. Profecia. Deus falou isso para a gente que estava viva na carne, mas espiritualmente estavam mortos. O seu povo estava morto. Com a vinda do Senhor Jesus, eles receberiam o poder da vivificação. Aleluia, Senhor. Paulo entendeu isso largamente. Os outros discípulos também, mas muito mais ele, porque ele foi separado para organizar a igreja. Vocês sabem que a igreja, irmão, não era organizada ainda. O povo que convertia-se a Jesus trazia os costumes, os usos e costumes do judaísmo, do povo judeu, da nação judaica. Paulo então foi um instrutor, ensinando o povo a adorar o Senhor, não é? Com temperança, com medida. Quando se reunia, era língua estranha para todo lado. Blá, 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 blá. Paulo escreveu: irmãos, fale língua estranha 1, 2, muito 3, se tiver o intérprete. Se não tiver, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Imagina eu com o irmão e a irmã Miriam Araújo, fomos numa igreja batista há muitos anos, lá perto de Cachoeiras de Macacu, e dois irmãos começaram na escola dominical, cantaram um hino. O Espírito se ouve sobre mim, não aguentei. Glória a Deus. Ninguém me ouviu falar língua, mas a minha boca enrolou, toda a minha língua enrolou, e as lágrimas não tinha como fechar a torneira. E a minha comecei a chorar, e a minha língua, e aquela coisa ali, eu falando com Deus, e chorando, e eu falando baixinho, ninguém ouviu. Não escandalizei ninguém, mas não deixei de ter meu gozo com o Senhor. Cumpriu o que o Espírito Santo ensinou ao apóstolo São Paulo. Então a igreja foi organizada muito mais depois que Deus chamou o apóstolo Paulo, porque ele foi um homem muito entendido nessas coisas. Entendeu muito que a lei tinha muitas sombras, muitas mensagens de coisas para o futuro. Quando ele falou assim, por exemplo: irmãos, lá na lei está escrito: não matarás a boca do boi que debulha. Tinha um madeirão, amarrava o boi, alguém tocava o boi, e o boi ia pisando em cima de algum tipo de leguminosa, aquilo ia sendo debulhado. E a lei dizia: não ate a boca do boi que debulha. Aí Paulo, pelo Espírito, sabia o que significava. Quem falou? Só ele, porque Deus revelou para ele. Irmãos, tem Deus cuidado do boi? Deus botou aquela lei por causa do boi? Ou Deus não fez essa lei mostrando para nós que trabalhamos no Evangelho de Cristo, para não atar a boca do boi? Ou seja, os pregadores, o pastor, os irmãos que estão na atividade, não feche a boca, abençoe eles. Aleluia. Os irmãos que trazem a palavra, que estão junto ali com a igreja. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, houve muita organização, e ele sempre citou essa palavra: vivificar. Vivificados, fostes vivificados. Se já ressuscitaste com Cristo, Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo. Ele quis dizer o seguinte: vem cá, você já ressuscitou com Jesus? Ah, sim. Então, busque as coisas que são de cima, e não as que são da terra, tá? Glória. Pense nas coisas que são de cima. Você é vivo, você não é mais morto. Por que você está absorvendo coisas mortas? Aí passa um dia, passa a semana triste, porque tem um problema para resolver, fica ali calculando. O carro está com problema, quer trocar sem condições, aí fica calculando um monte de coisa, sofrendo. Larga isso! Glória a Jesus. Vai orar, fica em casa sem fazer nada, vai dobrar o joelho, busca as coisas que são de cima, ora pelo seu irmão que está lá no asilo, ora pelo seu irmão que está em casa, trabalhando. Glória a Deus. Irmãos, eu estou fazendo isso, eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero trabalhar, e toda hora ler um versículo. E lá daqui a pouco, orar um pouquinho pelo menos. Eu vou fazer isso, eu estou fazendo isso. Meio suado mesmo, estou lá mexendo no quartinho da irmã Isabel, minha filha. Aí eu vou lá dentro do quarto um pouquinho, pego a Bíblia, leio um pouquinho, boto todo suado, suor. Eu sou muito, trabalhando, qualquer movimento que eu faço, eu começo a suar, e ali suado, Senhor, louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Senhor Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor, bendito seja teu nome, Senhor. Abençoa teu servo, continua conosco. Irmãos, estou fazendo isso, e mesmo não parando, mesmo trabalhando ali: Senhor, bendito seja teu nome, Senhor, para estar mais ligado com o Senhor. Você passa o dia mais vivo. Você se envolver com coisas mortas, essas coisas mortas fedem, contamina. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa te conta um problema, te conta uma situação da família,
qualquer coisa do emprego, e aquilo você começa a parar e começa a pensar. Aí o inimigo começa a trabalhar na tua mente. Por que muitos jovens saem de casa, ficam complexados, não encontram alguém para conversar, explicar isso, só encontra outros amigos que eles gostam para afundar mais ainda? Porque o jovem, o adolescente, não tem essas experiências. Mas quando o jovem escuta a palavra e presta atenção, ele vai lutar contra esses dardos do diabo que vem na mente deles. Porque a palavra é um escudo, uma espada. A palavra é defesa. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, disse o Senhor Jesus. É verdade. Quando as mulheres de Deus passam a entender melhor, elas passam a vencer melhor todos os obstáculos do dia a dia. Quando as mulheres tiram tempo em casa para ler um pouco e orar, elas passam o dia muito mais agradável. Sente que o anjo do Senhor as ajuda até nas coisas materiais para fazerem de casa. As irmãs fazem esse teste. De 3 em 3 horas, tiram um momentinho, ore e leiam a palavra. Ore, mas leia e preste atenção, medite na palavra. Seja o versículo 2. E ora ao Senhor e agradeça o Senhor. Vocês vão tirar o dia na presença do Senhor. Aleluia. Um dia abençoado. Glória a Deus. Irmãos, eu não gosto de ficar em celular, de ficar vendo não sei o quê, mesmo mandando mensagem. Irmãos, eu não gosto, eu gosto de meditar. Meditar na palavra, não é? Quando eu vou no computador é só para colocar lá os vídeos ou ver alguma matéria que me interesse, da qual eu posso tirar fruto, ou algo que me venha alegrar o meu coração. Porque esse dia me mandaram um vídeo, não sei se eu mandei para os irmãos, sobre os lobos, né? Uma matilha de lobo em fila. Eles não andam em fila, mas eles estavam migrando. Os mais velhos estavam na frente, uns tipo soldado numa parte, tudo assim, 5 em 5, muito interessante, não é? Uns valentes num certo assim, momento da fileira, e outros valentes mais assim, ousados atrás, protegendo, e mais recuados. É muito interessante. A mensagem que ali está, os mais velhos, né, os veteranos, é o Senhor quem vai na frente. Quem vai na frente é o Senhor. Depois vem o batalhão, os anjos, né? Depois nós. E lá atrás o Senhor, o Espírito Santo, né? Porque Isaías diz assim: e tu ouvirás a voz do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Glória! Essas coisas eu gosto de ver e eu glorifico o Senhor. Porque quem ensinou aquela matilha a ser assim? O Senhor dos Exércitos. E por que eles são assim? Para pregarem O Evangelho. o Evangelho. Glória a Deus. Amém. Porque o apóstolo Paulo, e quem escreveu aquele Salmo 19, falou sobre isso. Que as coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua divindade, a sua criação, suas coisas invisíveis, claramente se entendem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém fique sem desculpa, indesculpável. Por isso que eu já preguei muito sobre a natureza aqui, conferindo. Eu só pude falar do leão porque eu assisti, mas eu assisto com outra intenção. Eu fico caçando alguma coisa que está na mensagem. Descobriram um peixe no mar, que ele tem, no desenho dele, um peixe pequeno, uma letra hebraica, falando alguma coisa de Deus. Eu não lembro, eu deveria ter guardado. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. A natureza ela prega o Evangelho. Se você se calar, a natureza continua pregando para as pessoas. Aleluia. Deus fará as pessoas entender quando elas olharem para a natureza. Deus já me ensinou muitas coisas. Porque, irmãos, eu gosto de contemplar as obras do Senhor, não só dentro da igreja, mas as obras criadas. Porque Deus fala, irmãos, Aleluia. toda hora e todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós passamos da morte para a vida, por quê, irmãos? Oh, irmão, porque amamos uns aos outros, amamos os irmãos. Amém. Porque o amor entrou em nós. Estávamos mortos. Se eu Glória. passei a amar as pessoas, amar meus irmãos, é porque Jesus entrou. Porque Jesus ama os irmãos. Ele quer que todos nós estejamos unidos, reunidos e unidos. E quando nós desejamos estar junto com os irmãos, é porque o amor de Jesus está dentro de nós. Não é porque eu sou pastor, não. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. No tempo em que eu era apenas
presidente de mocidade, ajudava na música, nas igrejas onde passei. Irmão, sempre gostei de estar no culto, ouvindo a palavra, vendo os irmãos ali. Eu sempre estive atento, sempre gostei de apreciar tudo, os mensageiros, os varões que pregavam. Meu pai, aquele que eu falei para você, gostava quando meu pai subia no púlpito, aquele gaúcho falava com uma veemência. Aleluia. Aquilo enchia todo mundo. Glória a Deus. Irmãos, eu não gostava de faltar ao culto. Queria ver os irmãos, chegava a olhar para meus irmãos. Oh, irmão de volta, oh, irmãos, aquela alegria. Sempre tive alegria de ver meus irmãos. Amém. Por isso que eu gosto daquele salmo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se vamos lá ver meus irmãos. Vamos ver Jesus na face dos meus irmãos. Aleluia. Vamos ver Jesus. Vamos. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, eu te amo. Então quando você aperta, eu não vou deixar de fazer, não, vocês fizeram automaticamente, tá vendo? Oh, glória a Deus, irmão. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Ó, foi pelo Espírito, hein? Porque eu não mandei vocês fazerem, não, mas vocês entenderam. Glória a Deus. Irmãos, se nós não amarmos uns aos outros, como é que nós vamos ficar juntos no céu? Me explica isso. Como é que nós vamos ficar juntos? A minha maior alegria é ver meus irmãos já participam. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tenho saudade, irmão. Pai. Aquele velhinho lá do asilo, 90 e tantos anos, irmão. Esqueci o nome dele, irmão Carlinho. Esse dia eu estava orando por ele, estava lembrando dele com o Senhor. Aquele teu servo deitado, uma alegria, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nosso irmão Joaquim, o português, que Deus levou com a sua esposa. Outros irmãos, o peruano, Jesus, que alguns não conheceram. E outros, muitos irmãos. Temos saudade de estar junto. Na verdade, eu tenho saudade do céu. Glórias ao Senhor Jesus. Ó, que saudosa lembrança. Tenho de ti, ó Senhor. Terra que eu tanto amo. Ela é do meu coração. Aleluia. Como é que eu tenho saudade? Porque minha carne não esteve lá, mas nós viemos lá. Deus abençoe meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu peço, irmãos.